Oi, pessoal. Nós temos um podcast chamado Pensando Petrópolis. Daí surgiu a ideia do Café Pensando Petrópolis. Na realidade, o propósito é o mesmo. No podcast Pensando Petrópolis, eu faço algumas entrevistas, geralmente com uma pessoa apenas, e sempre um tema de interesse da cidade. E tema esse que nem sempre é só de interesse da cidade. Muitas das vezes ele é de interesse nacional, né? Outros municípios têm os mesmos problemas ou problemas parecidos e as soluções dadas aqui podem ser as mesmas para outros lugares ou simplesmente uma adaptação delas. Resolvi então criar esse canal com o nome de Café Pensando Petrópolis. Primeiro, para que haja um vínculo entre o podcast e esse canal. Segundo, porque no café eu pretendo receber mais pessoas para um debate mais amplo, não é? 3, 4 pessoas além de mim, que seria sempre o mediador. Então, hoje eu trouxe um tema como provocação. Gostaria de voltar nesse tema já no formato de debate, né? No formato de café. E esse tema é um tema que eu percebo já há muito tempo, faço críticas aí ao que acontece há muito tempo, vivo isso dentro da minha profissão. Então, eu gostaria hoje de falar sobre prevenção de incêndio e pânico. Há poucos dias, houve um incêndio no principal hospital público da Rede Federal do Rio de Janeiro, o Hospital de Bom Sucesso. Esse incêndio, ele teve uma proporção que não foi até dos piores, mas que fez vítimas, infelizmente. Ele se iniciou no subsolo e atingiu alguns andares superiores. Apesar de ter uma brigada de incêndio, não sei o motivo, por quê, mas muitas coisas aconteceram que eles não puderam combater esse incêndio a tempo de retardar, pelo menos, para que quando os bombeiros chegassem, pudessem extinguir logo o fogo. Foram chamadas dezenas de unidades próximas, unidades mais distantes, e que, por sorte, chegaram rápido ao local, porque, apesar do hospital estar ali na próxima Avenida Brasil, praticamente na Avenida Brasil, em Bom Sucesso, essa via costuma ter um rush na parte da manhã que chega a um engarrafamento imenso, de alguns quilômetros. E, naquele momento, tudo indica que não havia esse engarrafamento, e eles conseguiram, assim, chegar num tempo hábil. Bom, o incêndio foi extinto e, no dia seguinte, uma nota no Globo alertava para alguns fatos ocorridos anteriormente e que, se tomadas as devidas precauções, esse incêndio poderia ter sido evitado. E mais ainda, fez uma observação, também um jornal, que, aliás, o Corpo Bombeiro, através do jornal, dizia o seguinte, que nenhum dos hospitais federais do Rio possui certificado de aprovação do Corpo Bombeiro. Muito bem, vamos ler aqui a nota que o jornal O Globo publicou no dia seguinte a essa tragédia. Segundo o jornal o Globo, abre aspas, a tragédia era mais que previsível, como mostra o relatório de uma vistoria feita
no ano passado. De acordo com o documento, havia risco de curto-circuito, incêndio e inoperância do sistema elétrico no subsolo, onde provavelmente começou o fogo. Para completar o quadro de indigência no hospital, que não tinha certificado de aprovação dos bombeiros, os hidrantes estavam desativados e as mangueiras danificadas. Uma observação aqui: esse hospital deve existir ali há, sei lá, 60, 70 anos, pelo menos. Não tinha certificado do Corpo Bombeiro. A tragédia no Hospital Federal de Bom Sucesso realça os problemas de gestão e expõe o descaso com a prevenção no Brasil. Apenas no Rio é o terceiro incêndio num grande hospital em apenas 2 anos. O do Lourenço Jorge na Barra, em 2018, deixou 5 mortos. No Badim da Tijuca, em 2019, foram 23 vítimas. A incúria é generalizada. O Museu Nacional, destruído pelo fogo em 2018, não tinha brigadas ou planos contra incêndio. Um acervo irrecuperável virou cinzas. O precário edifício Wilton Paz de Almeida, em São Paulo, ocupado por sem-teto, desabou em maio de 2018 após ser tomado pelas chamas, deixando 7 mortos e 2 desaparecidos. Outra tragédia anunciada. Casos assim são previsíveis. O Brasil não tem uma cultura de prevenção, diz Rosária Ono, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU da USP, e especialista em prevenção de incêndios. Quando ocorre uma grande tragédia, acham que é fatalidade. Não é. Ela resulta de uma sucessão de erros que vão aparecendo. Mas as pessoas ignoram ou não querem ver, de forma totalmente inconsequente. O descaso é marca indelével das tragédias, qualquer uma. Os problemas na barragem de Brumadinho eram conhecidos. Porém, optou-se por forjar laudos que atestavam uma segurança que não existia. Custou 259 vidas. É comportamento padrão no país. Sabe-se do risco, mas é mais fácil empurrar com a barriga, na esperança de que nada acontecerá. Só que as catástrofes são implacáveis. Não respeitam prazos e não perdoam negligência, burocracia ou amadorismo. O Brasil já deveria ter aprendido. Não são apenas os hospitais e os museus do Rio de Janeiro ou do Brasil que não têm certificado do Corpo Bombeiro. Você vai encontrar isso em prédios residenciais, comerciais, no próprio comércio e nas indústrias. Provavelmente o que você vai encontrar é uma coisa chamada laudo de exigências, que geralmente não foi cumprida. Esse laudo de exigência eu vou explicar o que é. Quando você executa um projeto de uma edificação, seja ela um prédio, uma casa, qualquer coisa que necessite do certificado do Corpo Bombeiro, né, ou devido ao seu número de pavimentos, ou simplesmente pela sua taxa de ocupação. Quando há necessidade disso, então é feito um segundo projeto, um projeto de prevenção de incêndio e pânico, que geralmente é feito, geralmente não, sempre é feito por empresas credenciadas no Corpo Bombeiro. Mas quando você, então, contrata essa empresa ou esse profissional credenciado para fazer o projeto, ele vai à análise do Corpo Bombeiro. Essa análise costuma demorar, né? Demora tanto que, às vezes, quando você está fazendo apenas uma instalação comercial, né, a montagem de uma loja, de uma franquia, ou mesmo não sendo franquia, são coisas que você faz aí em mês, 2 no máximo, até porque não podem ser muito demorados. Geralmente, esses imóveis são alugados e a carência da locação é muito curta, às vezes 1 mês apenas. Alguns proprietários
pode até dar um pouco mais de prazo, mas o proprietário fica, o proprietário do negócio, né? O inquilino do imóvel, fica sedento para que aquilo seja concluído rapidamente, para que ele possa começar a funcionar e vender, porque só assim o dinheiro vai entrar para pagar as despesas. Muito bem, só que o prazo, normalmente, de aprovação desse projeto leva mais tempo que isso. No caso das construções, isso já não incomoda tanto, porque se você providenciar isso logo no início da construção, você provavelmente vai conseguir que esse projeto seja aprovado antes do fim da obra, que leva pelo menos um ano, né? Qualquer construção de uma edificação, a não ser uma residência que pode levar menos de um ano, mas mesmo assim são prazos longos. Mas geralmente as residências não estão afetas a essas exigências, né? A não ser que elas tenham uma área superior ao mínimo exigido por lei, o que é muito raro. Mas, então, o que ocorre aí nesse caso? Como todos sabem dessa demora, né? Isso não é segredo para ninguém, geralmente a prefeitura daquele local resolve emitir o alvará de localização daquele imóvel, condicionando a apresentação futura do projeto aprovado. O projeto é aprovado, junto com ele vem um laudo de exigências, que é exatamente o que deve ser feito, né? Comprar um extintor desse tipo para aqui, aquele tipo para ali, de acordo com a atividade e o uso daquele negócio que foi instalado naquela loja, ou naquele prédio, ou naquele galpão, né? Se for uma indústria, por exemplo. Então, além das exigências normais, né, que dizem respeito à edificação, são duas coisas distintas, né? Um é um projeto que diz respeito à edificação. No caso de um prédio, você tem aí um sistema que pode ser de sprinkler, dependendo da área construída, ou simplesmente mangueiras e hidrantes em cada pavimento, né? Às vezes duas no mesmo pavimento, dependendo da extensão daquele pavimento, né? Se tem mais de 60 metros, por exemplo, com certeza vai ter duas unidades de hidrante. E eletrobombas, reserva técnica na caixa d'água, sistema de alarme. Bom, isso tudo faz parte da edificação. É um projeto. Quando a edificação fica concluída, vamos supor que essa edificação tenha lojas no pavimento térreo, sobre lojas, e talvez até salas comerciais nos pavimentos superiores em vez de apartamentos. Cada unidade comercial, né, da loja, da sobreloja ou das salas, tem a obrigação de apresentar um projeto ao Corpo Bombeiro da sua unidade, porque os usos são diferentes. E se os usos são diferentes, as possibilidades de incêndio também são diferentes. Então, outro projeto é apresentado, esse já para o uso, e ele é aprovado e vem a mesma coisa, vem um laudo de exigências. Como eu já falei antes aqui, uma instalação comercial ou uma empresarial, que é o caso de uma sala, de um advogado, de um médico, de um arquiteto, ou lá que profissão for, ele tem a mesma necessidade. Tem que ter lá um extintor de incêndio voltado para aquele tipo de atividade dele, ou mais de um, claro. Muito bem. Além do que o prédio já tem sistema preventivo de incêndio, são coisas distintas. Como isso demora a chegar, a prefeitura aceita o protocolo no Corpo Bombeiro para dar o alvará de localização.
Esse alvará de localização vem, ninguém vai lá para saber se você atendeu o laudo de exigências e você continua tocando o seu negócio, sem ter um certificado do Corpo Bombeiro. Por isso acontecem esses casos aí nos hospitais, nos museus, etc. Os projetos são aprovados, saem os laudos de exigência e simplesmente ninguém cumpre, porque ninguém cobra. Não existe ninguém para cobrar se aquilo foi executado, se os extintores foram comprados. Em algumas prefeituras, como a de Petrópolis, a prefeitura, para se livrar da responsabilidade desse e de outros casos, ela simplesmente carimba o seu projeto aprovado com a seguinte informação: poderá ser expedida licença para construção situado na rua tal, número tal, ficando ciente que a presente licença não autoriza o corte de árvores, devendo ainda não causar danos a vizinhos ou terceiros e atender às demais legislações federal, estadual e municipal. Então, tanto o Corpo Bombeiro quanto outras atividades estão aqui, isentando a prefeitura dessa responsabilidade. Mas não para por aí. Não é só a falta da fiscalização, não é? Também não existe manutenção, principalmente nos prédios, nas edificações residenciais, comerciais, não tanto nas indústrias, mas mesmo assim também acontece. Não é? Porque as grandes empresas, por exemplo, elas têm departamentos, eu estou falando de empresas privadas, não estou falando de empresas públicas, mas as empresas privadas, as grandes empresas, as multinacionais, as nacionais, geralmente têm uma brigada de incêndio e fazem treinamento, inclusive para a rota de fuga. A rota de fuga, ela é super importante. É ela que vai evitar o pânico e vai mostrar como sair do problema, né, se caso haja um incêndio ou alguma outra coisa dessa natureza. Mas o fato é que, se não houver um treinamento constante, não adianta você ter uma rota de fuga se ninguém sabe onde ela está, nem como sair de dentro do prédio, né? Com vida, claro, e sã. Muito bem. Então, o que se observa é essa falta de manutenção. Em prédios residenciais, não precisa ser contratada uma brigada de incêndio, mas os próprios moradores deveriam receber treinamento, e principalmente os seus funcionários, o porteiro, o zelador, o faxineiro, porque são eles que vão estar ali no momento do incêndio. E são eles que vão saber o que fazer, se abre o registro, se joga água, se usa um extintor, e qual é a melhor saída, porque um elevador, por exemplo, não vai funcionar. A primeira coisa que se faz num caso de incêndio é cortar a energia elétrica. A única energia elétrica que continua operando é a que alimenta as eletrobombas, aquelas que impulsionam a água para as mangueiras que tem nos andares, nos pavimentos. Por quê? Porque essa rede elétrica ela é ligada antes do medidor de energia elétrica. Então, mesmo que você desligue o medidor de energia elétrica, eles continuam operando. Muito bem, então a única rota de saída, de fuga, digo, é a escada. Escada essa que tem o nome de escada enclausurada. Por quê? Porque ela é totalmente vedada. Ela não tem ligação com a parte externa, nem com a parte interna do prédio. Claro, porque se ela, a única ligação que ela tem é uma porta. A porta é essa chamada corta-fogo, porque é feita de chapa dupla, não é? E se mantém sempre fechada. O que existe
uma anticâmara, um outro ambiente, antes de você entrar na escada, na área onde está a escada mesmo, né? Que se chama anticâmara. Essa anticâmara, que também tem outra porta, corta-fogo, ela é o único lugar que tem uma janela voltada para o exterior, ou com um prisma de ventilação. Então, se por acaso o incêndio atingir a anticâmara, você ainda tem uma segunda porta para que ela não chegue até a escada. E o pior seria a fumaça, né? Porque a fumaça também mata. E a caixa da escada é uma torre, é um chaminé, né? Quem entrar ali vai subir, né? Ainda mais o ar quente. Bom, o que acontece é que essas portas, elas têm que se manter sempre fechadas. Não trancadas, apenas fechadas, né? No princípio, se não me engano, elas tinham uma mola. Só que com o tempo se percebeu que essas molas vão perdendo a pressão. Então você tem que estar sempre regulando para que elas não percam a pressão e mantenham a porta fechada. Isso causava um problema. Se houvesse um incêndio, uma brechazinha que tivesse, era o suficiente para a fumaça entrar. Resolveu-se, então, adotar um outro critério aprovado pelo Corpo Bombeiro, que é o de colocar dobradiças de tamanhos diferentes, uma maior que a outra. Com isso, a porta pesa para um dos lados, o lado da maçaneta, e se mantém sempre fechada, não é? Porque você abre, você não volta com a sua mão para a porta para aquele lugar, você simplesmente solta ela. Então, se ela não tiver um sistema qualquer que a faça fechar, ela vai ficar aberta. Então, ela automaticamente, com o peso, como eu expliquei agora, se fecha, né? Só que, nesse movimento, ela provoca uma batida contra a própria caixa da porta, que faz barulho. Esse barulho incomoda quem trabalha ou reside no prédio. Então, as pessoas começam a colocar um calço na porta, né? Um tijolo, um balde, qualquer coisa, um pedaço de madeira, para manter a porta entreaberta. Ou, se alguém passar ali, quando soltar, bater nesse obstáculo e não fazer tanto barulho. E tem alguns que mantêm ela totalmente aberta, quer dizer, ela já fica liberada. Uma rota de fuga é ótima para o primeiro, os próximos vão engolir fumaça e provavelmente não vão chegar no andar térreo. Então, isso faz parte da fiscalização, da manutenção. Outro problema são as mangueiras, elas precisam de uma manutenção constante, porque a falta de manutenção faz com que elas ressequem e criem furos. Quer dizer, na hora que você for usar de verdade, sai tanta água por tanto lado que a pressão cai. Mais uma manutenção é das eletrobombas. Você tem no topo do prédio, você tem a caixa d'água do prédio, que tem o que a gente chama de reserva técnica, ou seja, um ponto acima do fundo da caixa é que está a saída para alimentar os sanitários, as cozinhas, todos os apartamentos, unidades do prédio. E a saída do incêndio está no fundo da caixa d'água. Existe um intervalo aqui onde a água não é usada a não ser para o incêndio. Se por acaso a caixa esvaziar, aquela que a gente chama de reserva técnica vai se manter lá, certo? E essa reserva técnica é calculada. Como é que é calculado isso? Bom, ela é calculada para ter um volume tal que dê tempo do corpo de bombeiro mais próximo chegar até o local onde está o prédio. Só que ela precisa de um elemento mecânico, que são 2 eletrobombas e um pressurizador. O pressurizador para aumentar a pressão, mas ele precisa que uma das eletrobombas funcione
para que ele também funcione. Muito bem. Por que duas eletrobombas? Só uma vai estar ligada, porque a outra é reserva, exatamente para que não haja um problema. Mas vamos supor que nenhuma dessas duas estejam sendo testadas periodicamente, como determina a norma. Então, elas vão se oxidando com o tempo. Não é? Ou seja, ela não vai girar, ela fica presa, travada. Mesmo que você acione a bomba, ela não vai girar para fazer o trabalho que ela tem que fazer, de empurrar a água para baixo, o que até nem faz tanto esforço, né? Porque ela empurra para baixo. Bom, se você leva 5 anos, 10 anos, 15 anos, ou até mais, sem nenhum incidente, sem nenhum problema, e então ocorre um incêndio, é evidente que essas eletrobombas que nunca foram testadas, não é? Vão estar travadas, e na hora que você abrir, puxar aquela mangueira, mesmo que fosse só o problema dos furos na mangueira, agora você tem um problema de que a água nem vai chegar ali, porque as eletrobombas não estão funcionando. Então, o trabalho que tem que ser feito nessas eletrobombas é, periodicamente, ligar uma e pôr para funcionar. E mudar para outra. Então, cada período, mais pode ser a cada 3 meses, a cada 6 meses, você troca a bomba. Quer dizer, não é tirar uma e botar outra, é simplesmente virar uma chave de reversão, né? Se essa está funcionando agora, a partir de amanhã começa a funcionar aquela. Uma coisa simples, não tem mistério nenhum. E um outro período de tempo, que isso também é determinado pelo fabricante da mangueira, essas mangueiras têm que ser desenroladas, têm que ser testadas, têm que ser enroladas outra vez, porque se elas começarem a apresentar defeito, elas vão ter que ser substituídas. Porque se não forem substituídas, o dia que necessitar mesmo, não vai acontecer nada, né? Além disso, existem outros elementos também no sistema de prevenção de incêndio, né? Você tem o problema da porta, tem da mangueira, tem das eletrobombas, tem a sinalização, tem os extintores de incêndio, que muitos prédios têm necessidade de acordo com o uso, né? Eles têm que ser revisados periodicamente, geralmente de ano em ano, mas ele tem lá um manômetrozinho que mostra a pressão, se está satisfatório ou não. E você tem também um alarme, né, uma sirene que deve tocar na portaria do prédio toda vez que uma mangueira dessas é acionada, porque é tudo automático. Quando você puxa a mangueira, as eletrobombas entram em funcionamento imediato, o pressurizador também, e o alarme toca. Tudo isso acontece. Se você não puxar a mangueira e abrir a água, com certeza, nada disso também vai acontecer. E em seguida, a sua brigada de incêndio, ou aquela profissional, num prédio como um shopping, por exemplo, ou num galpão que tem uma indústria, uma grande empresa, ou aquela brigada voluntária dos próprios moradores, dos funcionários, né, que todas elas têm que ter treinamento também. Então, de tempo em tempo, você vê acontecer, às vezes, pelo menos, por exemplo, em Angra, que tem lá uma usina atômica, deve ocorrer isso, a cidade toda entra no treinamento. No caso ali é o prédio, né? Muito bem. Essa falta de manutenção é um dos fatores mais importantes, se não o principal, porque é nela que você vai detectar os problemas, é nela que você vai detectar se o material está funcionando e tomar as providências necessárias para não ser pego de surpresa, não é? Porque senão vai acontecer o que aconteceu no Hospital de Bom Sucesso. A vistoria
que foi feita mostrou que nada funcionava, que já tinham vários problemas e ninguém tomou providência nenhuma. Então, é a tal da desgraça anunciada. As edificações realizadas dos anos 1970 em diante, quando as prefeituras passaram então a exigir que constasse dos projetos os componentes do decreto número 897, de 21 de setembro de 1976, referente ao Código de Segurança contra o Incêndio e Pânico, estou falando do estado do Rio de Janeiro nesse momento, os prédios com 4 pavimentos ou mais, ou com mais de 900 metros quadrados de área construída, é aquele caso que eu citei antes, são então obrigados a ter escada enclausurada em cada bloco ou unidade. Essas escadas são compostas por circulação vertical e anticâmara, todas isoladas por portas corta-fogo, que por sua vez devem se manter fechadas. Aquilo que nós acabamos de falar aqui, essa é a legislação do Corpo Bombeiro. Ainda falando da escada enclausurada, ela, na realidade, como eu disse, é uma rota de fuga. Se ela é uma rota de fuga, não pode ter nenhuma obstrução. O caminho tem que estar livre, né? Afinal, como é que você foge numa rota que está cheia de obstáculos? Acontece, então, o seguinte, existem prédios mistos, pelo menos aqui na cidade, prédios que são primeiro pavimento térreo, né, de lojas, depois a sobreloja, e em seguida você tem em alguns um pilotinho onde está a área de recreação, outros são garagem, e outros nem tem essa diferença. Prédios mais antigos não tinham essa separação, eles eram loja sobre loja e apartamentos. São chamados prédios mistos, né? São unidades residenciais em cima e comerciais embaixo. Muito bem. Com receio de visitas inoportunas, né? Gente que vai lá até a sobreloja e da sobreloja pega a escada e sobe mesmo que os elevadores não tenham comunicação, porque muitos desses prédios têm elevadores residenciais e elevadores comerciais. O comercial só vai até o último andar comercial. E o residencial vai do térreo, numa portaria separada, e sobe para os andares residenciais. Mas muitas das vezes a escada é uma só. Então, naquele ponto onde você tem a passagem do comercial para o residencial, né, para evitar uma visita desagradável, né, do amigo do alheio, os condomínios resolvem colocar ali um fechamento com uma grade, uma porta, cadeado, tudo que tem direito. É evidente que num caso de incêndio, todo mundo vai correr para a escada. E nesse momento, quem é que tem a chave? Quem é que vai lembrar de uma chave da porta que está lá fora de casa que ninguém usa? O que vai acontecer? Todo mundo vai correr pela escada. Quando chegar ali, a escada está bloqueada por essa porta, essa grade. Não é? E as outras pessoas que vêm atrás vão se jogar em cima das que vêm à frente. E provavelmente, mesmo que ninguém morra ali por sufocamento, né, da fumaça, ou por queimaduras, vai morrer esmagado. O pânico vai matar mais do que o próprio incêndio. Isso, para mim, é criminoso. Não tem nada contra eles se resguardarem de serem roubados. Mas existem outros métodos. E isso é um problema de cada edifício, né? O controle de câmaras, ou um sistema qualquer em que tem alguém naquela posição do condomínio, dependendo do tamanho do condomínio, pagar mais um. Às vezes é possível. Mas a única coisa que não pode acontecer
é ter uma porta com grade ali. E aqui eu queria fazer um parênteses de um caso que aconteceu comigo mesmo. É um fato que eu não me lembro de ter contado para ninguém, a não ser na minha família. Mas eu morei no Espírito Santo durante um tempo e depois voltei para Petrópolis, em 2001. E quando eu voltei para Petrópolis, eu voltei com um problema de saúde, que é a síndrome de pânico, que muita gente até nem acredita que isso aconteça. Mas acontece sim, e é muito sério. Muito bem, mas eu chegando a Petrópolis me senti melhor e estava voltando para casa. É diferente de você estar numa terra estranha. Você está ali cercado de amigos, conhece muita gente te conhece, então esse convívio, né, faz você esquecer muita coisa e até o pânico. E eu estava bem. E fui visitar um cliente meu, um cliente muito antigo, que me chamou lá para fazer um determinado serviço. Ele morava num apartamento de cobertura de um prédio de 10 andares ou um pouco mais. Tinha loja e era um prédio misto. Loja sobre loja, não tem garagem e tem os andares residenciais logo acima. Quando eu cheguei lá, o porteiro que fica ali próximo do elevador, tem um atendimento ali, ele veio me atender, ele viu que eu me dirigi ao elevador. São poucas as lojas que tem ali, a sobreloja também não tem muitas salas, e o pessoal que vai à sobreloja geralmente não usa elevador. Eles orientam para usar a escada. Então, como ele viu que eu me dirigi ao elevador, evidentemente ele deduziu que eu ia nos apartamentos e veio perguntar para mim onde eu ia. Eu disse a ele. Ele foi lá, interfonou para o meu cliente. O cliente autorizou que eu adentrasse o elevador. Ele pegou, então, uma chave e abriu a porta do elevador, que tinha uma fechadura, com essa chave. E eu observei aquilo. Achei estranho, porque elevador não tem fechadura, principalmente num prédio que tem uso público. Muito menos maçaneta para fechadura, etc. Mas aquele tinha. Eu subi no elevador e já fui pensando que na hora de eu descer, a porta poderia estar trancada. E o pânico podia voltar. Eu disse, não tem problema. Apesar de serem 10 pavimentos, eu venho pela escada. Nada demais. Não é? Então eu fui lá, atendi o meu cliente, conversamos, batemos um papo e eu saí. Saí, peguei a escada e comecei a descer. Desci cada pavimento. Quando eu cheguei no último pavimento, ou melhor, no primeiro pavimento residencial, o próximo seria a sobreloja, tinha uma porta de blindex, né, vidro temperado, né? Blindex é uma marca. Uma porta de vidro temperado, fechada com chave. Eu não conseguia abrir a porta. Aí eu disse, não tem jeito. Vou ter que pegar o elevador. Então, estava no primeiro pavimento residencial. Fui para o elevador, entrei no elevador e desci. Quando eu desci, eu fiz o que todo mundo faz. Você empurra a porta. A porta não abriu. Aí, no mesmo momento, eu me lembrei que aquela porta tinha uma fechadura. Eu disse, está trancada, eu vou ficar preso aqui. Bom, aí começou o meu pânico, porque eu chamava o porteiro e o porteiro não vinha. E me vendo, até que eu resolvi dar um grito e ele veio. E ele não chegou até a porta. Ele simplesmente parou a 2 metros e de lá ele perguntou para mim, o que foi? Eu disse, a porta está trancada. Ele disse, olha para baixo. Aí eu olhei para baixo e vi que tinha uma maçaneta. Peguei a maçaneta e abri a porta. A porta, com certeza, não estava trancada. A não ser que para entrar,
É aquela fechadura que você só abre de um lado, do outro não precisa. Basta acionar a maçaneta. Como eu ia adivinhar? Como eu ia adivinhar quando eu vi que ele usou a chave na primeira vez? E a minha atitude naquele momento foi de empurrar a porta. Tá? Quer dizer, seria cômico se não fosse trágico, porque só eu sei o que eu passei aqueles poucos minutos ali. Tá? Mas foi motivo até de piada, né? Por isso eu nunca contei para ninguém. Estou contando aqui agora para vocês, mas por favor, não explique. Segundo a Sertel, Segurança Eletrônica, abre aspas, uma pesquisa realizada em 2015 pela Geneva Association colocou o Brasil entre os 3 países onde mais morrem pessoas por incêndio em todo o mundo. Apenas o Corpo Bombeiro do Rio de Janeiro respondeu a mais de 26 mil atendimentos de combate a incêndios no ano de 2016 e estima-se que no Brasil ocorram quase 280 mil incêndios por ano entre residenciais, comerciais e florestais. Os números são assustadores e uma maneira de diminuí-los é saber quais são as maiores causas de incêndio, para assim tomar um cuidado maior com a prevenção. Fecha aspas. Esse ano e o ano passado, por exemplo, no caso das queimadas na Amazônia, esse recorde deve ter ido lá para cima, provavelmente a gente está no Guinness. Ainda segundo a Sertel, as 5 maiores causas de incêndio são: primeiro, problema nas instalações elétricas, falta de manutenção na rede e envelhecimento da fiação, coisa muito comum realmente. 2, falhas humanas, esquecer velas acesas, deixar produtos inflamáveis ao alcance de crianças, acidentes na cozinha, cigarro aceso no lixo, etc. 3, vazamento de gás. Grandes incêndios em todo o Brasil são decorrentes de explosões causadas pelo vazamento de gás de cozinha, seja de botijão ou canalizado. 4, combustão de materiais inflamáveis. Essa é uma das maiores causas de incêndio, principalmente em estabelecimentos comerciais, e é decorrente, na maioria das vezes, do mau armazenamento de substâncias inflamáveis. 5. Demora na extinção dos pequenos focos. Outra das maiores causas de incêndio é a demora em identificar e extinguir os pequenos focos. Ao menor sinal de fumaça, o ideal é, em casos mais simples, apagar as chamas. E caso envolva gás e rede elétrica, entrar em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros. A água pode não ser a melhor maneira de apagar o fogo. E por isso, os profissionais saberão como fazer isso sem colocar ninguém em risco. Fecha aspas. A gente pode ver aqui que as maiores causas são, na realidade, a falta de fiscalização e de manutenção dos equipamentos. Tá? O caso do gás, por exemplo, eu já tinha noção disso. Aqui mesmo em Petrópolis a gente pode se lembrar que aconteceram muitos incêndios em restaurantes. O último foi agora em 2019. Tá? Nós tivemos um incêndio ali na Rua do Imperador, causado dentro de um restaurante, provavelmente por causa do problema do sistema gás. Nós vamos ver aqui na cidade ainda muita gente que mora em apartamento com os bujões de gás ou dentro da cozinha, ao lado do fogão, ou na área de serviço. Isso é contra a legislação. Ninguém mais pode ter bujão de gás dentro da sua unidade.
O outro perigo também são os aquecedores a gás dentro dos banheiros. Já matou muita gente, sem haver incêndio, tá? Apenas com a queima do gás. É o suficiente para que uma pessoa perca os sentidos e acabe morrendo por asfixia ou até afogado numa banheira, como eu já vi. Tabu. Muita coisa no Brasil é tabu, né? Isso acontece geralmente por dois motivos. Porque as pessoas têm medo de uma represália do órgão público ou porque interfere no establishment, né? O establishment se caracteriza por ser uma elite social, econômica e política, que exerce forte controle sobre o conjunto da sociedade, funcionando como base dos poderes estabelecidos. E dessa forma, nós vamos aceitando tudo com parcimônia, né? Nos acostumando ao que não é certo e que não é para acostumar, né? Lamentando as consequências posteriormente. Meus primeiros podcasts Pensando Petrópolis, se vocês visitarem, vão ver que eu me referia à burocracia, que eu chamava de burocracia, né? O atraso que isso dá no funcionalismo público, na aprovação de um projeto, né? As exigências separadas, assim, quer dizer, você tem no mesmo projeto, você tem uma exigência hoje, você cumpre, amanhã tem outra, depois você cumpre, em vez de vir tudo de uma vez. Aí você resolvia tudo dentro de um setor, dentro de um órgão, e tem que aprovar o projeto em outro órgão, como vocês viram lá no carimbo da prefeitura. Eu tenho que ir, às vezes, a 3, 4, 5 órgãos, e outras unidades, para aprovar o mesmo projeto. E esse projeto, às vezes, chega lá naquele terceiro órgão e tem uma exigência que faz com que você tenha que alterar o projeto e você volta para o primeiro. Porque como você alterou lá, e foi de forma significativa, ele já não vai passar mais como passou pelo primeiro setor. Bom, então eu me refiro a isso, mas nesse caso aqui, a burocracia não traz apenas problemas de ordem financeira, prejuízos materiais, não. Aqui, a burocracia pode matar. Eu estava me referindo há pouco à forma como são feitas as autorizações, né? A demora que acontece no Corpo Bombeiro, coisa e tal. E por isso, muita coisa é autorizada sem o devido licenciamento do Corpo Bombeiro. Então, a gente tem que ver o seguinte: existe uma forma de você aprovar um projeto, né? E depois de acompanhar, que você pode contratar alguém, algum despachante, coisa que eu acho que poucos países têm, né? Despachante para resolver problemas, e não sei por que ele resolve de uma forma mais rápida do que nós. Não deveria ser assim, deveria ser igual para todo mundo. Mas, tirando o caso do acompanhamento, a demora da aprovação, de qualquer forma, ela existe, com ou sem despachante. E você só pode fazer esse projeto através de uma empresa credenciada no Corpo Bombeiro. Que empresa é essa? Essa empresa, ela é uma empresa que faz um projeto hidráulico. É porque um projeto de prevenção de incêndio é um projeto hidráulico. Um projeto de prevenção de pânico é um projeto de arquitetura. Um projeto de arquitetura. Mas o projeto de instalação hidráulica, ele também é um projeto que arquitetos e engenheiros civis, e engenheiros hidráulicos e engenheiros de quase todas as especialidades sabem fazer. Nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias nós fazemos
projetos de arquitetura que precisam do projeto executivo. O que é o projeto executivo? O projeto executivo é o projeto que entra a hidráulica, o esgoto sanitário, a drenagem, águas pluviais, especificação de materiais, detalhamento de esquadrias, detalhamento de telhado, paginação de piso, de parede, etc. Olha só, se eu vou fazer um projeto para um hospital, e eu já fiz para hospital, para clínica, eu preciso, além de conhecer toda a legislação municipal que diz respeito a um projeto arquitetônico, eu preciso também ter conhecimento da legislação da Anvisa sobre aquela atividade. Se eu vou fazer um projeto para ser aprovado no Corpo Bombeiro, eu tenho também que conhecer a legislação do Corpo Bombeiro, que não é nenhum mistério, nada demais. Quando o Corpo Bombeiro credencia você, profissional, para fazer um projeto, e só você credenciado, ou sua empresa, pode fazer esse projeto, e todo ano você tem que fazer uma renovação desse cadastro, e o que eu estou falando aqui, posso comprovar, porque isso está na legislação deles. A nota técnica NT 1-01 do CBMERJ, no item 6, procedimentos administrativos para o cadastramento de empresas e profissionais autônomos. No subitem 6.1, informações preliminares. 6.1.1, o cadastramento de empresa ou profissional autônomo pelo Corpo Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro é uma forma de cadastrar previamente as empresas e os profissionais autônomos que irão projetar, instalar, inspecionar ou manutenir os sistemas de segurança contra incêndio e pânico. Então veja bem, eu tenho que fazer um cadastramento. Isso leva tempo. Mas o meu projeto precisa ser apresentado lá. Eu não sou cadastrado ainda. Meu cliente me contratou, eu desenvolvi o projeto, agora vou lá me cadastrar. Quanto tempo leva para se cadastrar? Não sei. Eu, pelo menos, não conheço nenhum colega meu que seja cadastrado lá. E também não conheço nenhum engenheiro cadastrado lá. Conheço empresas cadastradas, credenciadas. Mas, geralmente, eu não sou atendido nem por um engenheiro, nem por um arquiteto. Se existe, pelo menos ele não está na linha de frente ali para atender o cliente. Das empresas que eu conheço. E olha que eu estou nesse ramo há 48 anos. Muito bem. Eu não estou aqui colocando em dúvida a capacidade profissional desses profissionais que têm que se cadastrar no Corpo Bombeiro. Será que o CREA sabe disso? Será que o CAL sabe disso? Eu acredito que saiba, né? Porque são tantos anos dessa forma, tá? Pelo menos, no mínimo, dos anos 70 para cá. Então, veja bem, é o mesmo que eu dizer assim, olha só, você é médico e quer fazer uma cirurgia aqui no hospital, primeiro você tem que se cadastrar. Aí nós vamos mandar para a administração do hospital e vamos ver se você está capacitado a executar uma cirurgia na nossa sala de cirurgia. Estranho, né? Eu, pelo menos, não consigo entender isso. Então, veja bem, eu não tenho um projeto de prevenção de incêndio todo dia, nem todo mês. Às vezes leva 1 ano, 2, sem precisar de um. Por quê? Eu, por exemplo, executo obra de várias naturezas. Então, eu executo projetos de residência e construção dessas residências.
Mas também faço projetos de prédios, né, de edifícios, né, que tem, às vezes, mais de 4 pavimentos. Então, cai na exigência do corpo bombeiro, ou uma construção até mesmo de um galpão, né, para uma unidade industrial, que tem também mais de 900 metros quadrados. Então, eventualmente, acontece. O que eu faço? Eu tenho que indicar ao meu cliente para que procure uma empresa para que essa empresa execute o projeto. Porque eu não sou credenciado lá. E eu não vou me credenciar para fazer um projeto e daqui a 1 ano, 2, ter que fazer outro projeto. Onde é que está o problema, então? O problema não é o fato de eu receber ou não por aquele projeto, porque com certeza ele já estaria incluído na minha hidráulica. Nem estou me referindo a custo, né? Apesar de que eu tenha certeza que seria mais em conta para o cliente, para o proprietário que me contratou, ou contratou qualquer outro arquiteto. Porque já que a gente está fazendo todo um projeto hidrossanitário, evidentemente, colocar ali mais uma aprumada não é nada demais. O problema está no seguinte: quando a gente desenvolve o projeto, e ele vai ter um uso lá na frente, um uso comercial, lá um supermercado, uma unidade, um shopping, qualquer coisa assim, você sabe exatamente onde não deve colocar um extintor de incêndio. Você sabe exatamente onde não deve colocar um hidrante de incêndio. E sabe onde deve colocar dentro da legislação do Corpo Bombeiro, que não vai atrapalhar o seu projeto. O projeto vai para eles colocam o hidrante onde eles acham que para eles é conveniente e atrapalha o seu projeto. Só isso. Além da demora, claro. Então, onde está o problema? Olha só, se eu faço um projeto de arquitetura de um hospital e tem que fazer tudo dentro das normas da Anvisa, eu sou fiscalizado por quem? Eu tenho que aprovar meu projeto na prefeitura. Em mais lugar nenhum. Eu não tenho que aprovar mais em lugar nenhum. Na prefeitura e nos órgãos sanitários da prefeitura. Mas aquela especificidade do projeto só vai ser analisada pela Anvisa quando o hospital for fiscalizado pela Anvisa. Então, eu tenho que saber exatamente o que vai acontecer para não ocorrer problema para o meu cliente. Eu tenho que fazer exatamente o que a lei determina. Aí está em jogo o meu profissionalismo, o meu diploma, não é? A minha capacidade profissional. Vamos dar um outro exemplo aqui, de um outro serviço que eu considero de muito maior risco do que o de prevenção de incêndio. Não que o de prevenção de incêndio não seja importante. O que eu estou querendo me referir é a análise do projeto, certo? Eu acho que qualquer funcionário da prefeitura graduado em engenharia civil, em arquitetura, tem capacidade, ou engenheiro de instalações, tem capacidade para analisar um projeto do Corpo Bombeiro. Sistema de prevenção de incêndio e pânico. Com certeza tem. Não tenho dúvidas disso. Ou uma companhia como nós temos aqui, a Condep, que ela é quem aprova os projetos de saneamento de condomínios, hospitais, de empresas, indústrias,
ela também pode aprovar um projeto desse, porque ela tem gente lá capacitada para analisar um projeto desse, conhecedor das leis. Mas vamos falar aqui do projeto estrutural. Aquele que você nem vê, né? Porque está escondido dentro das paredes. Mas é o que tem mais responsabilidade. Porque um projeto desse mal executado pode ser pior do que um incêndio. Ele pode causar um prejuízo material e matar muito mais gente do que um incêndio até, que você tem tempo às vezes de fugir dele. Mas você imagina um prédio desabando. Como a gente já viu alguns casos, agora o último foi na Muzema, né, que não foi feito por profissional, que provavelmente não teve um cálculo estrutural, um projeto estrutural. Agora, me diga uma coisa. Quem é que fiscaliza o projeto estrutural? Quem é que analisa se está certo ou errado? Quem é que aprova? Quem é que dá licença para ele ser executado? Ninguém. Projeto estrutural é feito até depois da aprovação do projeto de arquitetura, porque enquanto você não tem um projeto de arquitetura aprovado, você não sabe se aquela edificação vai ser executada ou não. Aí então o engenheiro civil, que normalmente é quem faz, que é contratado para fazer o projeto estrutural. Quem é que ele é licenciado? O projeto? Não. E o risco? Você imagina se não houvessem profissionais, se não houvesse profissionais capacitados como os que temos aqui. Então, gente, olha quanta burocracia para nada. Porque se você tem uma burocracia toda dessa e o problema não é resolvido, não é? Mas isso é tabu. Isso é tabu no Brasil. Ninguém nem fala a respeito. Eu vou contar outra historinha aqui para encerrar. Há 10 anos ou um pouco mais, eu tinha terminado de construir um prédio aqui em Petrópolis e chamei o Corpo Bombeiro para fazer uma vistoria, para ver se as instalações estavam todas de acordo. E consegui, através de amigos e coisa e tal, que um oficial do Corpo Bombeiro fosse lá fazer a vistoria de uma forma até bem rápida. E eu estava lá com ele, vistoriamos tudo, analisamos, ele viu que todo o trabalho estava feito de acordo com o projeto, com o laudo de exigência, toda aquela parte da edificação tinha sido bem executada. E aí depois, veio aquela hora do bate-papo, eu resolvi fazer uma denúncia a ele. Então acho que foi a primeira vez que eu fiz uma denúncia na minha vida, só essa e mais uma que eu fiz recentemente na prefeitura. Recentemente há um ano. Todas as duas envolviam risco de vida, por isso eu fiz essas denúncias. Mas não cheguei a concluir a denúncia. Eu cheguei para esse tenente e disse, olha, tem um prédio assim, aqui em Petrópolis, que é misto, e tem uma porta de ferro trancada com cadeado entre o pavimento residencial e o pilotis, que no caso tinha um pilotis e depois aqui tinha o comercial para baixo. E o pilotis. Se houver um problema ali de incêndio, as pessoas vão morrer esmagadas atrás daquela porta ali. O prédio é esse, assim. Agora, assim como ele, tem outros também. Esse eu estou te falando porque eu vi. Até naquela época eu só tinha visto esse. Mas já sabia da existência de outros. Hoje eu tenho certeza. Aí ele falou, o senhor tem que ir lá no Corpo Bombeiro fazer uma denúncia por escrito. Eu disse, mas eu estou fazendo como oficial do Corpo Bombeiro, essa denúncia aqui. Aliás, você tem meu nome, sabe onde é o meu escritório, tem meu cartão aí, eu sou o responsável por essa obra aqui. Quer dizer, não estou mentindo, até porque eu seria louco de estar mentindo.
Não, mas o senhor tem que fazer a denúncia por escrito lá no Corpo Bombeiro. Eu disse, deixa eu perguntar uma coisa. Quando alguém liga para lá e diz assim, olha, corre aqui na Rua do Imperador, número tal, que está pegando fogo um prédio, vocês mandam ele aí fazer a denúncia? Ir lá na central fazer a denúncia por escrito? E não tive resposta. Bom, gente, eu acho que a gente não pode ficar à mercê do destino cada vez que a gente entra num prédio de uso público. Não é? Sei lá, um museu, um hospital, um shopping, um prédio comercial, um banco. Quando vocês entram no banco, que é todo fechado, tem só aquela portinha, vocês já viram alguma indicação de rota de fuga? Deve ter, mas vocês já viram, vocês já foram alertados para isso, tem um cartaz bem grande dizendo, olha, em caso de incêndio, não saia por essa porta aqui, saia por aquela. Pois é, a gente vive um risco todo dia. Não é? Então, como eu falei, isso aqui é uma provocação. Enquanto a gente não tomar uma atitude, a gente vai ficar ouvindo aquela mesma coisa. As exigências não foram cumpridas. O imóvel não estava licenciado. Quer dizer, não estava licenciado pelo Corpo Bombeiro, mas estava licenciado pela prefeitura para uso. Ou a gente começa a questionar esses fatores em cada lugar que a gente entra e começa a perguntar, escuta, qual é a rota de fuga aqui dentro? Vocês fazem manutenção dos equipamentos de prevenção de incêndio? Olha, eu não entro mais nessa loja, porque se vocês não têm manutenção dos equipamentos, como é que eu vou entrar mais nesse prédio, nessa loja, nesse museu, nesse hospital? Não é verdade? Se a gente não começar a fazer cobranças, e cobrança também ao executivo e principalmente ao legislativo, a gente vai continuar vivendo de uma forma insegura. Não é? Como eu estava dizendo, isso aqui é uma provocação. Eu espero atingir pessoas suficientes para pelo menos 3 entrarem em contato comigo nesse e-mail que aparece aí, para que a gente possa marcar um café Pensando Petrópolis. Esse é o objetivo. Tá bom, gente? Estou esperando por vocês. E obrigado por me aturarem até agora.